500 milhões garantidos, Garro no Flamengo, Inter dando calote no Flamengo. Essas e outras notícias você acompanha agora no canal Malvadão React. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Thiago Dias. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Aqui a gente fala tudo sobre o Flamengo, as melhores notícias, tudo que tá rolando sobre o mundo rubro-negro. Eu já vou chegar aqui para vocês falando sobre essa grande notícia, né? Que é uma espetacular notícia que o Flamengo assinou nessa segunda-feira pela manhã. O Flamengo e a Prefeitura assinam um termo de compromisso para a construção do novo estádio do Flamengo. Essa notícia aqui é do G1 e eu vou trazer aqui na íntegra para vocês. O início das obras está previsto para 2026. Então a gente já tem uma data para o início das obras da construção do novo estádio do Flamengo. E a notícia diz o seguinte, dirigentes do Flamengo e o prefeito Eduardo Paes assinaram na manhã desta segunda-feira um termo para viabilizar a construção do novo estádio do time na região do Porto Maravilha. A informação foi divulgada pelo GE, inclusive. O acordo prevê um projeto de lei que será encaminhado à Câmara de Vereadores e deve ser votado entre fevereiro e março de 2025. A ideia é usar o potencial construtivo da Gávea, onde fica o atual estádio, estimado em 500 milhões de reais na construção da nova sede. E a estimativa do investimento chega a 2 bilhões de reais. O início das obras está previsto para 2026 e a inauguração do estádio será dia 15 de novembro de 2029. É a data onde o Flamengo completa aniversário, né? Mais um ano de Flamengo e o Flamengo escolheu essa data para a sua inauguração. Pelo projeto, o estádio terá uma capacidade para quase 78 mil torcedores. Agora, para mim, seria melhor se juntasse ali mais alguns torcedores para ficar 81 mil, né? Já pensou um estádio 81 mil torcedores? Acho que seria o maior estádio do Brasil. Embora eu acho que 78 mil torcedores não tem nenhum estádio com essa capacidade, né? O evento aconteceu no Salão Nobre da Gávea e contou com a presença do Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, do secretário de Esportes Guilherme Schelder, do deputado federal Pedro Paulo e do presidente do Flamengo Rodolfo Landim, do vice de patrimônio Marcos Bodin e o vice de futebol Marcos Braz. Ele tá em todas, o Braz é demais, viu? Entre outras pessoas. O terreno o Flamengo comprou por 138 milhões de reais em um leilão ainda no final de julho desse ano, né? O terreno do gasômetro tem 88 mil metros quadrados e fica na rua São Cristóvão, na zona central da cidade. Um dos principais atrativos é a localização de fácil acesso, a menos de 3 quilômetros de distância da central do Brasil e do estádio do Maracanã. Aí a gente tem essa imagem, do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o Eduardo Paes. Essa é a primeira notícia. A gente também tem alguns torcedores estavam falando sobre o Garro no Flamengo. O Flamengo vai contratar o Garro. Na verdade, não existe nada de negociação. É apenas rumor. Eu andei fazendo uma pesquisa. São os torcedores que ficam falando que o Flamengo perdeu essa oportunidade de ter trazido o Garro, que realmente era um jogador barato, que o Corinthians foi lá e trouxe e fez a diferença no time do Corinthians. Inclusive, como eu já falei em outro clube, uma oportunidade que o Flamengo perdeu, que realmente, se tivesse contratado, seria um bom jogador. Ele é um bom jogador. Quando eu vi os jogos do Flamengo contra o Corinthians, e realmente eu gostei do futebol dele. Um bom jogador. E assim, como o Flamengo teve muitos problemas com lesão do Arrascaeta, lesão do De La Cruz, com certeza o Garro, se tivesse no Flamengo, ele teria muito destaque, né? Teria ali sua vaga garantida, pelo menos nesse momento onde esses jogadores estavam afastados. Ele é um bom jogador, é jovem também, o Flamengo poderia fazer uma venda futura. E mais uma notícia aqui sobre o Flamengo, é que o Flamengo pode negociar, alguns jogadores podem estar de saídas para 2025. Tem vários jogadores que o Flamengo pode negociar. Entre eles está o Alan, que não agrada a torcida desde que chegou no Flamengo.
vindo do Atlético. Ele não mostrou o seu futebol, o jogador que se destacava no Atlético, mas depois da lesão que teve e o Atlético conseguiu vender esse jogador para o Flamengo, ele não conseguiu atuar de maneira que agradasse aos torcedores e muito menos os técnicos que passaram pelo Flamengo. Só o Tite que insistia ali com ele, tentando dar uma sequência, mas ele não correspondeu dentro de campo, né? E o técnico Felipe Luiz acabou barrando ele. E ali naquela posição onde ele joga, a gente tem o Pulgar, a gente tem também o Everton Araújo, que vem jogando muito, ganhou espaço. E o Alan, consequentemente, perdeu espaço. Então, provavelmente o Flamengo vai negociar esse jogador para 2025, seja uma venda ou seja um empréstimo. Tem também o caso do Carlinhos, que não deve ficar no Flamengo. Jogador que chegou do Nova Iguaçu ali para substituir o Gabigol, que estava suspenso devido à questão do doping, mas o Carlinhos também perdeu espaço. O Felipe Luiz, ele inclusive está utilizando o Bruno Henrique como centroavante nos momentos em que não teve o Gabigol, e o Carlinhos acabou perdendo espaço. Então deve ser um jogador que vai ser negociado no final dessa temporada de 2024 para início de 2025. Embora o Flamengo precise de um centroavante, né? Porque com a saída do Carlinhos, com a saída do Gabigol e o Pedro machucado, o Flamengo vai ficar sem centroavante. Eu não sei se o técnico Felipe Luiz vai contar somente com o Bruno Henrique. Eu acredito que o Flamengo deve ir ao mercado para tentar trazer mais um atacante para a posição até pelo menos o meio do ano, né? Inclusive, eu acredito que o Flamengo não vai contratar um jogador por 6 meses, mas seria ali um substituto para o Pedro, porque eu não vejo outro jogador assim, por aqui, quando a gente vê mercado sul-americano e no brasileiro, nenhum jogador que possa substituir definitivamente o Pedro. Então, seria um jogador para compor elenco após o retorno do Pedro. A princípio, seria para ser titular, né? Algumas pessoas têm falado do Caleri, mas por enquanto não tem nada de negociação. É apenas um desejo do técnico do presidente, o presidente Rodolfo Landim. Ele falou para algumas pessoas em off, né? Isso não é oficial, que o Caleri era um desejo antigo do presidente, mas ele já está em final de mandato. Então, para o próximo ano, a gente não sabe ainda quem vai ser o presidente do Flamengo. Tem alguns jogadores também que podem sair. O Davi Luiz, a gente não sabe se vai renovar contrato. Fabrício Bruno, tem clubes da Europa de olho nele, inclusive o clube que o Sampaoli assumiu recentemente, que é o Lille da França. Também quem pode estar de saída é o Wesley. O Wesley também ele quase saiu esse ano e ele começou a jogar demais esse final do Campeonato Brasileiro. Inclusive na Copa do Brasil jogou muito, foi um grande destaque. Então os clubes europeus já começam a olhar diferente para ele. Pode ser que ele venha a sair, mas a multa dele é bastante alta. Eu não sei com certeza o time da Europa tem dinheiro para contratá-lo, né? Mas eu não sei se eles vêm realmente forte para a contratação do Wesley. Tem mais jogadores que podem sair. O Eric Pulgar, ele está com a negociação de renovação, está travada, mas não é algo de se preocupar. Ele tem uma grande identificação com a torcida, bom relacionamento com a diretoria e provavelmente o Flamengo vai conseguir renovar o seu contrato. Quem também pode estar de saída é o Lohan. O Lohan perdeu espaço na equipe. Mesmo com o Felipe Luiz, que já tinha contato com ele ali na base, é um jogador que não vem mostrando nos treinos, como a gente viu a entrevista do Felipe Luiz, ele não vem demonstrando um bom futebol e o técnico não está colocando ele nos jogos, então ele acabou perdendo espaço. Então pode ser que o Flamengo negocie ele no início de 2025, lembrando que o Flamengo precisa fazer dinheiro, né? O Flamengo agora está assumindo uma dívida do estádio, então vai precisar vender alguns jogadores. E falando sobre jogadores, sobre venda ainda, mercado da bola, o Flamengo entrou na justiça contra o Internacional. O Internacional comprou o Thiago Maia, o Flamengo fez ali um parcelamento em 10 vezes, e a primeira parcela, se eu não me engano, foi para agosto e o Internacional não efetuou o pagamento. A notícia aqui é do Samba Fute. Flamengo cobra Internacional na CNRD por atraso no pagamento do Thiago Maia. O Flamengo negociou o volante Thiago Maia em junho desse ano. O acordo previa um pagamento de 4 milhões de euros, dividido em 10 parcelas. A primeira parcela, no valor de 250 mil euros, deveria ter sido quitada em agosto, como eu falei, mas o clube gaúcho não fez o pagamento. E o Flamengo acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, é um órgão da CBF.
E assim, o presidente do Internacional deu uma declaração dizendo que é um clube muito sério, que não gosta de dever a ninguém, não sei o que, mas pagar que é bom, nada. Até agora a gente não tem esse pagamento. E segundo a notícia aqui, o que é que pode acontecer com o Internacional? Ó, caso a CNRD julgue procedente o pedido do Flamengo e o Internacional não efetue o pagamento, o clube poderá enfrentar sanções como transfer ban, o que impediria o registro de novos jogadores no sistema da CBF. Pois é, Internacional, se não pagar, vai ter transfer ban e o time vai ficar ali impossibilitado de contratar. Então é bom pagar logo, né? Para não ter esse problema. Um jogador que vem se destacando, que pode estar voltando para a seleção brasileira, é o João Gomes. João Gomes, ele que é do Wolverhampton, da Inglaterra, teve um grande destaque na última rodada do campeonato inglês e já despertou os olhos aí de Dorival Júnior, hein? Já tá esperto para contratar, para convocá-lo novamente para a seleção brasileira. E assim, o Wolverhampton ganhou do Fulham por 4-1 e João Gomes, ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Wolverhampton. Pois é. E ainda falando sobre o estádio do Flamengo, tem a notícia aqui do TNT Esportes, que é o Flamengo que quer inaugurar o novo estádio dia 15 de novembro de 2029, como eu já havia falado, né? O Flamengo pretende inaugurar o seu estádio dia 15 de novembro. A expectativa do clube carioca é iniciar as vendas de ingressos já em 2025. Então o Flamengo pretende inaugurar o seu estádio em 2029, mas já quer começar a venda de ingressos em 2025. A data escolhida para a inauguração é a mesma data de fundação oficial do clube, que foi fundado em 17 de novembro de 1895. Mas o Flamengo escolheu que a fundação fosse no dia 15 de novembro, para coincidir com a proclamação da República, um feriado nacional. E o Flamengo comemora seu aniversário de 134 anos no seu novo estádio. Ei, diga aí, você, torcedor rubro-negro, comemorando o aniversário do clube, 134 anos, no seu novo estádio, na sua nova casa. Ei, deve ser bem baratinho, né, o ingresso? Como eu não tenho dinheiro para ir pro jogo de abertura, inauguração, eu vou ficar só na torcida assistindo pela televisão, né? Mas e aí, torcedor rubro-negro, você, o que achou dessas notícias? Eu quero que você deixe aqui no comentário o que você faria para estar na inauguração do novo estádio do Flamengo. Conta aqui pra mim qual a loucura que você faria. Deixa aí nos comentários, tá aberto os comentários para você comentar. E mais uma vez eu quero agradecer aqui você por estar assistindo os nossos vídeos e desejar uma boa tarde a todos vocês, tá? Nos vemos nos próximos vídeos. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. A qualquer momento eu volto com mais notícias sobre o Flamengo. É isso aí, saudações rubro-negras!